ponto, né, que eu vim contabilizando aí, que na verdade eu já imaginava antes. Na verdade, já era mais um argumento potencialmente que me justificasse. A questão que havia mais de um argumento de longa duração que poderia eventualmente acontecer. No caso em relação ao período que de repente eu teria que supostamente esperar para eventualmente receber os argumentos iniciais dos mandamentos, mas tem que se avaliar que havia possibilidade de outros argumentos que ultrapassassem esse prazo, né? E que me justificariam eventualmente sim a não ficar no ministério, uma vez que seriam temas que, como eu não receberia a resposta até o final do período pré-pandêmico, né, são argumentos que se estenderiam para depois, eventualmente, o que me justificaria realmente a sair. Não seria só o argumento do processo, que havia possibilidade ali de não haver escândalo no argumento do processo, mas independente. Porque no caso do argumento do processo não há certeza que se haveria ou não haveria escândalo. Mas um outro argumento seria justamente a questão trabalhista. Porque pelos mandamentos, os mandamentos talvez me condenassem, uma vez que se poderia dizer que os pais sugeriam ali a questão do trabalho secular e tal. E eu poderia, vamos dizer, estar em pecado, né? Isso poderia efetivamente ser usado contra mim. Mas outro argumento, justamente que seria de longa duração, e que depois usaram, é que talvez a questão do trabalho eventualmente não seria necessária a partir do argumento paulino. E pela questão dos mandamentos, talvez fosse uma desonra, mas alguns diriam justamente que o argumento de que não haveria, vamos supor, a necessidade do trabalho secular, mas esse argumento, justamente, ele se estenderia porque eu não receberia essa resposta antes, então ele se estenderia para depois, né? Vamos dizer, meses. Depois, já entrando durante a pandemia, eu recebi esse argumento ali na questão de Paulo, que ele tinha dito que as pessoas precisam na igreja de Corinto trabalhar e no final elas não precisariam e tal. Então esse argumento eu só receberia, na verdade, durante a pandemia. Então, quer dizer, eu não poderia nesse caso, em relação a esse argumento específico, ficar justamente porque ele seria também um argumento de longa duração que se estenderia para a questão, que se estenderia para o período durante a pandemia, se realmente o trabalho não for cobrado. Porque se o trabalho não for cobrado, esse seria mais um argumento de longa duração. O do processo também já seria, né? Mas a questão do trabalho, se o trabalho não é necessário em si, considerando essa hipótese, mais um argumento de longa duração. No caso aqui, o argumento paulino, né? E se for o caso. O que eventualmente, nesse caso, me justificaria. Porque eventualmente seria um argumento estendido para o período durante a pandemia, eu não o receberia antes. Então, que foi justamente o que aconteceu, na verdade mesmo. Eu teria que fazer eventualmente um período de transição, ainda considerando também a questão da data fixa, porque argumentos complementares ao mandamento eu também só recebi em 2021. E outros argumentos também. E nesse caso, esse argumento também seria recebido. Então seria mais um argumento de longa duração estendido, que de repente seria de alguma forma iniciado no período pré-pandêmico e depois continuado durante a pandemia. Então isso seria mais uma justificativa para eu sair do ministério, se entendendo que de repente a questão do trabalho não seria necessária. Então o que me justifica aí e vai.